Agora há pouco eu falei para vocês em primeira mão, com exclusividade, sobre os corpos de Letícia e Estela, as primas que estavam desaparecidas. Infelizmente foram encontradas mortas. Tudo isso aconteceu nas últimas horas. Dog, Clayton, o rapaz que é considerado o principal suspeito, ele foi encontrado pela polícia a uma distância de 300 quilômetros de onde os corpos foram encontrados. A polícia nunca parou de fazer essa investigação e descobriu que o Dog se escondia numa cidade no interior do Paraná. Quando a polícia chegou, Dog não aceitou ser preso, entrou em confronto com a polícia e acabou morto. E agora as imagens são ao vivo. O que você acompanha em primeira mão aqui no Balanço Geral é o momento em que os corpos são retirados. Eles já foram encontrados na mata. E como isso foi possível? Quando o Dog foi morto pela polícia, o comparsa dele, que também estava na mesma casa, acabou se entregando. E esse comparsa, que tem o apelido de Magrão, contou para a polícia onde estavam os corpos, dizendo que ele teria ajudado o Dog a enterrar os corpos às margens dessa estrada vicinal que você está vendo agora. O nosso repórter e apresentador William Bittar fala agora com o Balanço Geral do Paraná. Eu quero pegar carona com o Balanço aqui de São Paulo. Vamos ouvir. A todos os órgãos de segurança do estado do Paraná. Um caso que repercutiu no Brasil inteiro nos últimos meses, 4 meses, exatamente 4 meses depois. É um caso para a Polícia Civil solucionado. Um suspeito morreu, o outro foi preso e os corpos das duas primas agora localizados. Aqui o cheiro ainda é bastante forte, agora com a retirada dos corpos, mas a gente segue acompanhando aqui e todos os detalhes da programação da Record, da RIC Record, programação nacional, a gente trazendo o desdobramento de um caso que chamou a atenção do Brasil e para a polícia agora está esclarecido. Pois é, o William conversa com o Balanço Geral de lá e eu vou pegando carona porque tudo isso está acontecendo neste momento. Para a família toda desesperada, que ainda tinha a esperança de que essas meninas fossem encontradas vivas, agora vem o momento do alívio. As mães já foram ouvidas aqui pelo Balanço Geral em dias anteriores e elas diziam que seria um grande alívio encontrar pelo menos as duas meninas mortas, porque a família precisa fechar esse ciclo, precisa entrar nesse ciclo do velório para depois se despedir e começar uma nova vida. Infelizmente, elas não vão voltar mais para casa, mas o crime acaba sendo esclarecido. É um desfecho. Ainda não vai ser o capítulo final, porque nós teremos agora uma investigação em cima do Magrão, que é o amigo do Dog, que foi morto agora nas últimas horas nesse confronto com a polícia, mas o Dog que se entregou, ele acabou confessando que participou dos assassinatos e da ocultação dos cadáveres, portanto ele vai ter que pagar por isso, né? Exatamente, e aí agora a polícia vai continuar essa investigação para saber de fato qual a motivação do crime e por que aconteceu isso daí. Então, 4 meses agora, como você bem disse, a família agora põe uma pá de cal do desespero que estavam para encontrá-las, estavam na esperança de encontrá-las com vida, mas não conseguiram e agora vão dar um enterro digno, né? Virar a página assim. E para quem está chegando agora, o Dog, quando foi encontrado pela polícia, pulou o muro da casa onde ele estava, invadiu a residência de um vizinho, pegou um garfo de churrasco, fez com que esse vizinho fosse com ele pro banheiro, colocou esse garfo no pescoço do vizinho e disse para a polícia que se ela entrasse no banheiro, ele iria matar o vizinho. Os policiais foram muito ágeis, invadiram esse banheiro mesmo assim, mataram o Dog e resgataram esse vizinho, que é um empresário que conversou com a nossa equipe de reportagem e disse que está bem. Como você observa agora, nós temos vários policiais ali no local. Vamos ouvir o Bittar. William Bittar é o apresentador do Cidade Alerta lá no Paraná e também é repórter. Portanto, ele está fazendo essa cobertura agora. Veja você, a chegada da polícia. Está todo mundo indo para lá agora, Raquel. Polícia Científica agora no local, viu, Passaia? Na região aí de Paraíso do Norte, né? Que os corpos foram encontrados nessa região de área rural, né? Com mato, tem essa estrada de terra também. Essas viaturas que estão chegando e outras que estão aí da Polícia Científica. E como foi dito também, né, Passaia? 4 meses. Então o cheiro tá muito forte aí na região, né? Porque os corpos foram encontrados, né? Agora a Polícia Científica que vai trabalhar na identificação desses corpos, mas fica um desfecho dessa história, né? O Clayton, que é o Dog, principal suspeito de envolvimento aí no desaparecimento das jovens, ele foi morto, né, durante uma abordagem aí da polícia, como você disse, em Mandaguari para Paraíso do Norte, aí no Paraná, viu, Passaia? Fica ali na região próxima de Maringá, né, e dá mais ou menos quase 2 horas de distância de um ponto ali para o outro, né, então, onde o Mandaguari, onde o Dog estava, né, que naquela casa que ele foi encontrado pelos policiais, até esse ponto onde os corpos das jovens foram encontrados, né, ou seja, que agora a Polícia Científica vai trabalhar
trabalhar para a identificação. E o amigo Magrão, que foi a pessoa que indicou aos policiais o local onde os corpos estavam enterrados. Passaia. É diferente no Paraná do que nós vemos aqui na região metropolitana de São Paulo. Nós não temos muitos cemitérios clandestinos. Em São Paulo, infelizmente, nós temos bastante, mas lá as pessoas, quando são mortas e os corpos são enterrados, geralmente os bandidos vão para essas plantações ou então para essas pequenas áreas de mata que nós temos por ali. E vários corpos já foram encontrados nas mesmas condições, enterrados às margens das rodovias. Nem sempre os assassinos têm o cuidado de ir longe, de entrar na mata para esconder no meio da mata. Os buracos são feitos às margens porque eles querem ganhar tempo, são pessoas desesperadas, querem ocultar um crime que acabou de acontecer. William Bittar vai voltar a falar. E agora, nesse momento aqui, os 2 corpos das primas foram retirados. Vão ser levados para o Instituto Médico Legal da região para serem oficialmente identificados. E a gente segue acompanhando esse caso que chamou a atenção do Brasil inteiro. Só para relembrar rapidamente, um caso que começa lá no dia 20 de abril na cidade de Cianorte. 2 jovens, 2 primas, saem para uma casa noturna da região, queriam aproveitar um show e ligam para um amigo delas, para o Cleiton. E o Cleiton, nesse momento, acaba encontrando elas ainda em Cianorte, numa caminhonete. Nessa caminhonete, elas saem de lá, em vez de irem para um show que aconteceria na região de Maringá, elas vão para a região de Paranavaí. Lá dentro, algumas imagens de câmeras de segurança foram divulgadas que mostram elas acompanhadas do Dog Dog, principalmente na entrada dessa casa noturna. Depois dessa entrada, não há mais informações sobre elas. Existiu um lapso de tempo, porque no dia seguinte, o Cleiton ele aparece em Cianorte, mas ele já estava sozinho. A polícia acredita, então, que naquele momento elas já estavam mortas. Depois disso, a polícia descobre que o Cleiton ficou aproximadamente 6 horas parado numa região perto de Paraíso do Norte, numa área rural. E hoje nós estamos exatamente nessa área rural, onde nesse exato momento a polícia científica faz a retirada dos corpos de Letícia e também de Estela. Esses corpos, obviamente, vão passar pela identificação oficial, mas a Polícia Civil veio até aqui por conta de uma confissão de um comparsa. Que é o Magrão, que eu contei para vocês anteriormente. William Bittar, portanto, continua por ali, são 14 horas e 25 minutos. E como ele está recapitulando o que eu já mostrei para vocês anteriormente, o Balanço Geral não tem essa característica de repetir a mesma reportagem. Então, o que ele está falando já foi ao ar agora há pouco. Por isso, eu daqui a pouco volto a falar mais, o William continua por lá. Se tiver alguma novidade, eu vou entrar com o nosso repórter e apresentador aqui no Balanço Geral de São Paulo.